Você já pensou que pode estar vivendo uma realidade cuidadosamente construída para te manter distraído e submisso? Então, pegue o seu cuscuz, jogue ovo de sabiá etíope, manda tudo para dentro, porque o ato de hoje é: você está sendo manipulado e nem percebe. Vivemos em um mundo onde realidades construídas cuidadosamente por sistemas de poder podem estar moldando as nossas percepções, crenças e comportamentos. Obras como 1984 de George Orwell, que exploram um regime que manipula a verdade e mantém os indivíduos em constante vigilância. O conceito de sociedade do espetáculo, apresentado por Guy Debord, sugere que as narrativas midiáticas são criadas para manter as massas distraídas com superficialidades, afastando-as de questões mais profundas e transformadoras. Pesquisadores como Noam Chomsky, em suas 10 estratégias de manipulação das massas, destacam como os governos e corporações utilizam táticas como a distração e a infantilização do público para consolidar poder. Exemplos práticos podem ser encontrados na saturação de entretenimento irrelevante, que desvia a atenção do público para coisas que não agregam em nada. Documentários como The Century of the Self, de Adam Curtis, analisam como as indústrias de publicidade e consumo moldaram o desejo humano para servir a interesses corporativos. Estudos psicológicos mostram que a exposição prolongada a informações enviesadas ou manipuladas cria uma falsa sensação de realidade. Isso é ilustrado pela teoria da espiral do silêncio, de Elizabeth Noelle Neumann, que explica como indivíduos reprimem opiniões divergentes por temer isolamento social, reforçando o consenso fabricado. Em 1984, de George Orwell, os principais pontos abordados incluem controle totalitário, o partido governa através da vigilância constante, propaganda e repressão, exemplificado pelo Big Brother, tudo isso controlado através das ferramentas de mídia. A manipulação da verdade, a história e os fatos são reescritos continuamente para sustentar a narrativa oficial. A linguagem denominativa é extinta, não importa os fatos, os documentos ou as provas. O que importa é a narrativa construída pelo sistema e seus agentes. O duplo pensar, que é a aceitação simultânea das ideias contraditórias, promovendo submissão intelectual. Mas o que seria o duplo pensar na prática? É a deformação de ideias na mente das pessoas, criando dissonância cognitiva. Por exemplo, você pergunta a um indivíduo sobre Lei Rouanet e prontamente ele se mostra completamente a favor. Então você pergunta ao mesmo indivíduo se ele confia no governo, e ele responde que não confia. Então você levanta o terceiro ponto, apresentando o cenário onde a Lei Rouanet seria eliminada, e a partir daquele momento cada indivíduo financiaria livremente aqueles artistas que mais gosta, comprando ingresso ou adquirindo algo. Mas ainda assim o indivíduo continua a defender a existência das leis de incentivo a artistas, caracterizando a dissonância cognitiva. A repressão individual, proibição de pensamentos livres e sentimentos através da polícia do pensamento. Determinados termos e ideias passariam a ser proibidos, principalmente aquelas ideias que questionam o Big Brother ou o Grande Irmão. Desumanização, uso da tortura e do medo para erradicar qualquer oposição e eliminar a identidade individual. Não haveria identidade individual, mas apenas o pensamento e ideias coletivistas. Yuri Bezmenov, também conhecido como Thomas Schumann, foi um jornalista e ex-agente da KGB que desertou para o Ocidente durante a Guerra Fria. Ele trabalhou na propaganda soviética antes de fugir da União Soviética em fevereiro de 1970, onde ele estudou contracultura, disfarçou-se de hippie, juntou-se a um grupo de turistas e fugiu para a Grécia. Após entrar em contato com a Embaixada dos Estados Unidos, em Atenas, e ser longamente interrogado pelo Serviço de Inteligência americano, ele recebeu asilo político no Canadá. Após deserção, Bezmenov passou a expor táticas de subversão ideológica usadas pela KGB para desestabilizar sociedades ocidentais
abordando métodos como desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Suas palestras e entrevistas continuam sendo estudadas como insights sobre manipulação sociopolítica e influência ideológica. Segundo Bezmenov, existem 4 etapas para implementar a subversão soviética, que é desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Na desmoralização, eles vão utilizar coisas como religião, educação, vida social, que são os assistentes sociais, direitos humanos, estruturas de poder, OAB, sindicatos, PROCON, fiscalização, lei e ordem. E um dos principais fatores empregados para a desmoralização é a ideia de igualdade. A desestabilização é a segunda etapa do processo subversivo. O objetivo dela é minar a sociedade. Após desmoralização, que destrói os valores fundamentais, a desestabilização busca enfraquecer instituições essenciais, instituições como governo, economia, sistemas jurídico e segurança. Bezmenov destacou que, nessa fase, os agentes de influência trabalham para criar caos econômico e político, polarizar a população e enfraquecer a confiança na governança. Isso é feito através de campanhas ideológicas, apoio a movimentos radicais e deslegitimização das lideranças. Abre aspas para Bezmenov. Na etapa da desestabilização, não chegamos em um acordo, nem dentro de uma família. O marido e a mulher não poderiam descobrir o que é melhor. O marido quer que os filhos comam à mesa, e a mulher quer que a criança corra pelo cômodo. Nesta etapa, há uma radicalização das relações humanas, sem acordo nas relações entre professores e alunos, entre classes econômicas, entre patrões e empregados. Tudo isso abre espaço para intervenções futuras e controle externo. Crise. A etapa de crise é a terceira fase do processo subversivo. Ela busca derrubar uma sociedade ou nação. Ela ocorre quando a desestabilização já enfraqueceu suficientemente as instituições e os valores sociais. Nesta fase, forças internas e externas exploram o caos, promovendo desordem generalizada e uma ruptura dos sistemas político, econômico e social. Crises econômicas graves, instabilidade política, protestos e violências podem surgir, criando um estado de emergência. O objetivo é destruir o sistema vigente, facilitando uma tomada de poder pelas forças subversivas ou pelas forças externas. Normalização é a quarta e última etapa do processo subversivo. Após uma crise que desestabiliza a sociedade e permite a transformação drástica das estruturas políticas e sociais, essa etapa busca consolidar um novo regime ou ordem. O termo é normalização. Refere-se a uma falsa estabilidade em que o novo sistema é apresentado como legítimo e permanente. Durante essa fase, opositores e massa de manobra são eliminados ou neutralizados. Abre aspas para Bezmenov. Nesta etapa, os governantes autoinvestidos da sociedade não precisam de mais nenhuma revolução, não precisam de mais nenhum radicalismo. Então, o reverso da desestabilização, basicamente, estabilizar o país à força. Então, todos os dormentes, ativistas, assistentes sociais, liberais, nesse caso aqui ele se refere aos liberais nos costumes, homossexuais, professores, marxistas e leninistas são eliminados, fisicamente às vezes, fecha aspas. Dessa forma, o novo regime utiliza propaganda, repressão e manipulação para assegurar sua autoridade. A população esgotada pela crise muitas vezes aceita a nova realidade como inevitável. O próprio Bezmenov cita Bangladesh como exemplo onde todas as etapas foram aplicadas, e ele mesmo participou de tudo isso. Você pode estar achando tudo isso muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, mas não se preocupe. No vídeo que ficará na descrição você poderá assistir uma palestra do próprio Yuri Bezmenov, onde ele menciona o Brasil como um país-alvo. Provavelmente o grupo que aplica a tática da subversão no Brasil é de ordem internacional. Para entender melhor é preciso focar em um termo cada vez mais comum, cada vez mais ouvido: Nova Ordem Mundial. O termo Nova Ordem Mundial foi utilizado pela primeira vez com destaque após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, no contexto da criação da Liga das Nações, como um esforço para estabelecer uma nova era de cooperação internacional e prevenir guerras futuras. Posteriormente foi associado a esforços similares após a Segunda Guerra Mundial, especialmente com a fundação das Organizações das Nações Unidas, em 1945. Posteriormente, a criação da Unesco, em novembro de 1945, depois a criação da OMS, em 1948, e a criação do Fórum Econômico Mundial, em 1971. Todos esses órgãos são geridos por pessoas não eleitas pela sociedade,
fazem parte da mesma patota que acham que todos devem ser iguais e gostam de brincar de engenharia social. Não acredita? Pesquise você mesmo. Klaus Martin Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, era filho de Eugen Wilhelm. Eles se mudaram da Suíça para a Alemanha durante o Terceiro Reich para que seu pai assumisse o cargo de diretor de uma empresa que trabalhava para o regime socialista de Adolf Hitler. Sua obra de destaque possui esse nome que está aparecendo agora na tela. É de seres como este que surgem frases como "Você não terá nada e será feliz". Agora imagine, indivíduos que defendem a concentração de poder dos meios de produção, tomando decisões econômicas que interferem em todo o planeta. Se você não terá nada, você ficará sem a sua padaria, sem a sua mercearia, sem a sua farmácia, sem sua oficina, sem o seu ateliê e, adivinhe, sem a sua casa. Afinal, seus filhos já não pertencem a você. Experimente tentar mantê-los longe das picadinhas de abelha. Sua casa não pertence a você. Experimente ficar sem pagar o IPTU. Quem define o valor é o governo. Você tem que pagar todo ano. Você acha mesmo que a casa é sua? Quem deve definir o valor de suas coisas é você e o que o mercado está disposto a pagar, correto? Sua empresa não é sua. Sua empresa nada mais é do que uma concessão que o Estado te dá para você produzir. E caso você deixe de pagar todas as taxas, que no Brasil equivalem a entre 5 e 6 meses da sua rentabilidade, adivinha? Sua empresa será fechada também. Mesmo apresentando todos esses fatos, vejo muitas pessoas defendendo a ideia de que vivemos em um mundo capitalista. Primeiramente, o termo capitalismo foi difundido por Karl Marx e Friedrich Engels em Das Kapital, de forma pejorativa. O termo correto seria livre mercado. São raríssimas as exceções de nações que operam o livre mercado. O mercado que é livre de intervencionismo estatal e que é regulado por ele mesmo. O que vivemos hoje é o neoliberalismo, que nada tem a ver com os princípios liberais defendidos por Karl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O neoliberalismo nada mais é do que um bando de trouxas que fazem parte do mercado financiando o Estado. Ou seja, os agentes do Estado perceberam que a iniciativa privada produz bens de consumo e serviços de forma muito superior à iniciativa pública. Então eles simplesmente liberam concessões extremamente burocráticas para os empreendedores, que os manterão através de taxas e mais taxas. O professor socialista da sua universidade irá argumentar que o malvadão é o empresário, que repassa os tributos nos produtos e serviços. Mas ele não irá explicar que se isso não for feito, a empresa não irá durar um único mês. Ele não explica que, diferente das empresas estatais, as empresas privadas não podem dar prejuízo. Ele não vai explicar que uma empresa possui custos fixos e variáveis e que a rentabilidade deve ser maior do que a soma dos custos fixos e variáveis. Ele não explica que a lucratividade define a saúde da empresa, porque ele é contra o lucro. Se ele é contra o lucro, ele não reconhece que as empresas mais lucrativas são aquelas que mais atendem às necessidades e desejos do mercado. Ele também não explica que quem gera todas as taxas e tributos é o Estado. Esse professor defende que todo mundo é igual e que o Estado deve taxar os mais ricos. Mas ele não irá explicar que o imposto de renda criado em 1924 tinha a função de eliminar a desigualdade social e que a desigualdade social continua porque as pessoas são naturalmente desiguais. Uns trabalham mais, outros trabalham menos. Uns são honestos, outros são desonestos. Uns têm ideias brilhantes, outros não fazem nada e buscam viver às custas de outras pessoas. Todas as vezes que os estados decidem punir os que geram mais riqueza, o que é gerado é evasão de riqueza da nação em questão. Em meio a tudo isso, nesta semana eu tentava conectar meu smartphone à TV da área gourmet e por uma queda no sinal da internet o aparelho migrou para o sinal de TV digital aberta e fatidicamente parou na rede Goebbels. Naquele momento eu percebi que estava passando o Big Brother em pleno 2025. A primeira transmissão deste programa inútil foi no ano de 2002. Se em 2025 ainda passa este programa desenvolvido para indivíduos com vasta amplitude de limitação cognitiva, quer dizer que o que foi abordado no vídeo anterior procede. A humanidade teve sua moral devastada, a capacidade de raciocinar diminui a cada medição, e conforme Platão, a maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. Você é um ser pensante? Então deixe o like se gostou do vídeo. Se não for inscrito, considere se inscrever no canal. E se conhece alguém que gostará do conteúdo, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!